me ouvindo? Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou dar início, né, à nossa apresentação e eu vou falar um pouco sobre o Instituto e vou apresentar os tópicos que nós vamos falar. Bom, o Instituto de Protestos é uma entidade de classe. Qual que é a principal função do Instituto? Representar os cartórios de protesto. Dentro dessa atribuição, a gente trabalha para facilitar tanto o trabalho do cartório quanto dos apresentantes. Então, a gente busca modernizar o processo, para que eles tenham maior facilidade na apresentação de títulos, e que o cartório também receba as informações de forma mais clara, mais objetiva, com menos erro nos títulos. Então, o Instituto trabalha, né, a diretoria trabalha muito junto à corregedoria, para que a gente tenha avanços, né, na parte de leis e provimentos e que a gente consiga melhorar o processo de forma geral. Bom, hoje nós vamos falar sobre o CSC, que é o principal meio de comunicação com o Instituto, sobre a CRA, a régua de cobrança, a biblioteca do tabelião, a CertProt Secane, o edital eletrônico e a SemProt Nacional. Então, aqui a gente pretende abordar os principais sistemas, né, passar um pouco do que os novos tabeliães precisam saber na hora de utilizar as nossas ferramentas. E a Gabi vai dar início. Boa tarde a todos. Conforme dito pela Alessandra e pelo Lucas, o CSC é o meio de comunicação oficial do Instituto de Protesto. Porque, através dele, a gente recebe a demanda dos cartórios e dos nossos representantes e a gente também encaminha a demanda para vocês do cartório. Inclusive, na nossa última versão, foi liberada essa sistemática de eu, Instituto e apresentante também possam encaminhar chamados para vocês. E por que o CSC ele é tão importante? O CSC ele gera o número de protocolo daquela solicitação, fica armazenado na nossa base de dados, então a gente tem como rastrear aquele atendimento prestado e, principalmente, gera uma segurança muito grande, tanto para quem está atendendo, como para quem está abrindo a solicitação. O CSC ele é acessado através do site csc.protestomg.com.br. É importante ressaltar que, para vocês, senhores, que estão assumindo novas comarcas, todos os cartórios já estão cadastrados dentro do CSC, mas a partir do momento que vocês encaminharem para a gente a relação de todo documento, como ofício, documento de identificação do tabelião, a gente vai, inclusive, né, encaminhar para todos a relação dessa documentação. Vai ser resetado a senha e encaminhado para vocês. O login e senha é individual, cada cartório possui o seu login e senha e somente consegue visualizar aqueles chamados enviados para você e abertos por vocês. Abre, por favor, Lucas, o CSC. Vou passar para vocês como que faz. Nós temos os 3 principais comandos, que é abertura de chamado, resolvendo os chamados e a pesquisa de satisfação, e como acompanha esses chamados. Essa é a nossa tela CSC. Aqui a gente tem um cadastro do Instituto mesmo, só para demonstrar para vocês, com o perfil cartório. Então, aqui o cartório vai colocar o CNPJ, o login é sempre o CNPJ do cartório, sem nenhuma pontuação, e a senha é uma senha preferencial de cada tabelião. Clica em entrar. Lembrando também, é importante ressaltar que no primeiro acesso vai ser encaminhada uma senha padrão do sistema. Então, tem letra maiúscula, letras, mas assim que acessar, vai ser solicitada a alteração da senha. O Lucas já está acessando aqui. Aproveitando enquanto está acessando, a gente sempre ressalta, a gente sempre bate na tecla que o CSC ele é muito importante, porque atualmente a FEBRABAN ela só comunica com o IEPTB através de chamado, os maiores apresentantes também através de chamado. Por isso que a aplicação ela é tão importante, porque ela traz muita segurança na hora do atendimento. O Lucas acessou aqui para a gente. Essa é a telinha inicial que todos os cartórios visualizam. Primeiro a gente vai ver como que se faz a abertura de um chamado.
Você vai clicar em novo chamado, buscar o item na árvore. Aqui chega uma das partes mais importantes no momento da abertura do chamado. Por quê? Eu tenho uma demanda, então eu tenho um assunto relacionado àquela demanda. Vamos exemplificar. Eu tenho uma demanda do Banco do Brasil, então eu preciso escolher o meu assunto na fila do Banco do Brasil. Aqui eu tenho os departamentos do Instituto: jurídico, marketing, recuperação de crédito, suporte e tecnologia. A fila que vocês mais vão utilizar é suporte. Dou um clique em suporte. Eu sou cartório ou usuário externo? Eu sou cartório, então eu vou na fila de cartórios e vou buscar o meu assunto. Eu quero falar sobre o Banco do Brasil. Estou com problema no retorno do Banco do Brasil. Eu vou em bancos, dou um clique em bancos, vai aparecer todos os meus assuntos e eu vou escolher o banco que eu estou com aquele problema. Banco do Brasil. Dou 2 cliques. É muito importante que esse filtro seja feito corretamente, porque senão o chamado ele é devolvido. Porque o próprio sistema ele tem um fluxo de atendimento. Se eu quero falar do Banco do Brasil e eu escolho uma fila de apresentantes públicos, o próprio sistema vai fazer a devolução desse chamado. Porque senão não segue o fluxo definido dentro do sistema. Aí vai ser um retrabalho para vocês do cartório, reabrir novamente, porque houve a devolução. Então, é muito importante se atentar no momento dessa abertura. Um outro ponto importante é que o Instituto ele tenta sempre colocar o maior número de informações possíveis. Dentro da plataforma, nós temos 2 campos, como se fosse uma autoajuda. Nós temos as observações, que é esse campo aqui, e temos a base de conhecimento. Depois eu vou pedir até o Lucas para mostrar uma fila que tem. No campo observações, a gente consegue, por exemplo, nesse caso aqui, em casos de alterações de retorno, solicitamos que o cartório encaminhe um ofício direcionado ao banco apresentante para que a demanda seja analisada. Se eu não tenho o ofício, eu não preciso nem abrir o chamado, porque esse chamado ele vai ser devolvido. Então, é muito importante que a gente se atente a essas observações. No momento da abertura, eu vou em descrição, coloco a minha descrição mais detalhada possível. Se eu quiser acrescentar algum anexo, eu acrescento nessa opção, selecione. Coloca um anexo para a gente, Lucas, por favor. Vocês estão vendo que ficou verde? Quando fica verde, significa que esse anexo foi com sucesso. Se ficar vermelho, deu algum erro. Se eu quiser acrescentar algum print, eu posso vir nessa opção de colar print. Pode retornar na abertura do chamado, por favor. Então, eu coloquei a descrição, coloquei o maior número de informações possíveis, coloquei protocolo, coloquei a minha solicitação detalhadamente, eu vou em salvar. O sistema ele gera o número de chamado e automaticamente é gerado esse protocolo. Esse protocolo ele é individual, cada chamado tem um único protocolo e esse protocolo está vinculado à sua solicitação. Então, através dela que a gente vai acompanhar o chamado. Após a abertura do chamado, automaticamente já chega para a nossa equipe de atendimento, que dará prosseguimento. Realizei a abertura do meu chamado. Como que eu acompanho esse chamado? Eu vou em chamados, meus chamados. Aqui a gente fez até a abertura de alguns chamados de teste, para melhor exemplificar. E eu tenho aqui os chamados abertos, como o código, que foi o protocolo gerado, o tipo de chamado sempre será a solicitação de serviços, o relato, que é a descrição que eu coloquei no momento, status. O status, nós temos, alguns status são mais utilizados. Nós temos em espera, significa que aquele chamado ainda não foi tratado, ele está na fila de atendimento. Nós temos em análise, significa que aquele chamado já está sendo analisado, a nossa equipe ou está tratando internamente ou já encaminhou para quem é necessário. Nós temos pendente usuário. Quando o chamado ele fica com esse status, significa que quem está atendendo
precisa de maiores informações. Senão ele não consegue prosseguir com aquele chamado. Então, por exemplo, encaminhou uma demanda, mas não colocou o anexo. O atendente do instituto, ele vai colocar como pendente usuário, solicitando o cartório que anexe aquela solicitação para dar prosseguimento. Se você, cartório, não interagir naquele chamado, o próprio sistema, depois de um tempo, ele encerra aquele chamado. Então, não é nenhum atendente do instituto que está encerrando, é o próprio sistema. Nós temos respondido pelo usuário, que é quando vocês, cartório, colocam a informação que a gente precisava, e resolvido. Significa que aquele chamado foi fechado e foi solucionado. Nesse caso aqui, nós temos em espera, não houve nenhuma tratativa ainda nesse chamado. Então, a gente passou por abertura de chamado e acompanhamento dos chamados. Uma coisa que sempre acontece aqui, todos do Instituto sabem, é que na hora que o cartório vai abrir um novo chamado, tem pesquisa de satisfação. Todos os chamados, ele tem uma pesquisa de satisfação vinculada. Então, se você, cartório, não responder essa pesquisa, você não vai conseguir abrir novos chamados. A gente recebe algumas dúvidas de, não estou conseguindo abrir novos chamados. É sempre a pesquisa de satisfação que está pendente. Para responder, é só ir em chamados, pesquisa de satisfação. Tá vendo? Ela fica aparecendo. Tem uma pesquisa de satisfação referente ao chamado protocolo. É só clicar nesse ícone azul e colocar como foi sua experiência com a central de serviços de IPTB. É muito importante que essa pesquisa seja respondida com sinceridade, porque é através dela que a gente consegue basear como está sendo o nosso atendimento. Se você colocar uma opção ruim, coloca o porquê que aquele chamado foi negativo, porque a partir daí a gente consegue traçar métodos para que isso não ocorra mais. Inclusive, mensalmente, a gente faz um acompanhamento das pesquisas enviadas. Só clicar em salvar a pesquisa. Já foi respondido. É super simples. Em menos de 2 minutos, você já consegue responder todas. E você já está apto a realizar a abertura de novos chamados. Então, a gente aprendeu a abrir novos chamados, a acompanhar e a responder pesquisa de satisfação. Então, agora a gente tem o outro lado, que é quando o Instituto abre chamado para vocês, ou até mesmo os apresentantes, que nós temos grandes apresentantes como a CEMIG, que já está dentro do nosso sistema de chamados, que enviam chamados para os cartórios. Então, o cartório recebeu um chamado. Como que ele acompanha? Ele vai em todos os chamados. Aqui, a gente pode visualizar. É a mesma visualização de quando você está abrindo para a gente. Só é importante a gente verificar quem é o solicitante daquele chamado. Nesse caso, foi a Gabriela, eu mesmo. Mas pode ser a CEMIG, pode ser o Estado de Minas, pode ser qualquer outro apresentante que tenha acesso ao sistema. Então, é sempre importante verificar quem que está encaminhando essa demanda para vocês. Assumir o chamado, você vai clicar em assumir, sim. Para editar esse chamado, para visualizar o histórico desse chamado, você clica nesse ícone de lápis. Vai aparecer para vocês exatamente essa tela. Se você quiser ver o histórico da solicitação, você vai em histórico da solicitação. Aqui você vai conseguir ver todas as interações. Aqui a gente fez um teste até com o cartório de Santa Luzia. Você consegue ver todas as interações daquele chamado. Pode ir em abertura novamente. Agora o cartório vai responder aquele chamado. Aqueles status que eu passei para vocês também é válido para o cartório, tá? Então, se eu, que sou do Instituto, encaminhei um chamado para o cartório, mas eu não coloquei todas as informações, pode colocar pendente usuário e me solicitar. Eu vou lá e vou colocar as informações que vocês precisam. E é muito importante aqui a gente estar ainda nesse, como é um processo novo, a gente ainda entra em contato com alguns cartórios, porque no momento da resposta do chamado, o cartório não altera status.
coloca a interação, mas não altera. Então, a gente não consegue saber que vocês interagiram naquele chamado. Então, é sempre muito importante. Vou resolver o meu chamado? Eu venho em novo status, escolho o status que mais se aproxima. Estou resolvendo o chamado. O protesto já foi cancelado? Coloco resolvido. Coloco a descrição no chamado. Protesto cancelado. E, principalmente, clico em salvar. É muito importante clicar em salvar, porque a gente tem relato de pessoas que interagiram, mas esqueceram de clicar em salvar. Se você não clicar em salvar, a interação ela não é realizada e o sistema ele é fechado. Então, recapitulando, muito importante, alterar o status do chamado e clicar em salvar. Do CSC, a gente viu os pontos principais. Sim. Uma apresentação um pouco diferente, que é como funciona o EPTB. A gente é uma equipe e a gente trabalha junto. Então, vou contribuir um pouco com o que a minha colega está falando. CSC, esse sistema, a gente começou em 2017, foi uma insistência minha dentro do EPTB, junto com a diretoria, porque eu sabia que e-mail não é uma ferramenta segura. E isso veio bater com a LGPD de hoje. Em 2019, nas reuniões da FEBRABAN, a FEBRABAN já informou a gente que não ia aceitar mais conversar com os cartórios de protesto através de e-mail. Então, a gente estava no caminho certo. A gente tinha que ter uma aplicação que a gente teria segurança, que a gente teria protocolo, que a gente teria histórico. Vou parar até para uma brincadeira. Muitos cartórios, e eu falo com o Bruno, que eu tenho que ser 10 ao mesmo tempo, mas muitos cartórios me ligam querendo me dar sugestões, fazer reclamações, e fica até chato, mas eu viro para eles e falo o quê? Abre chamado. Eu vou escutar tudo. Eu até falo muito com o Lucas e com os meninos. Eu estou fazendo um curso aí de psicologia que eu vou entender todo mundo. Mas eu preciso de ter histórico nos meus processos. Eu preciso de ter número. Eu vou lá e recorro todos os assuntos. O assunto que estava lá de 1 ano, de 2 anos, 3 anos atrás. E o que eu tenho é isso aqui. Então eu sei o que a pessoa iniciou o trabalho. Eu sei o que eu coloquei, quais são as minhas ações, o que cada um deles está fazendo. Eu acompanho o tempo, eu acompanho qualidade, eu acompanho tudo o processo e o que está na mão de terceiro. Então, acho que a gente tem que entender. Se a FEBRABAN assumiu isso em 2019, se hoje eu não consigo mais ter um contato direto com a FEBRABAN, não é a nossa aplicação, mas é muito semelhante à nossa. E se eu tenho mais 26 estados que estão vindo a nós para pegar essa experiência que a gente tem, para copiar, então tem alguma coisa que a gente está fazendo certo. Então, o que é importante, a Gabriela está falando com vocês, e eu ressalto, são detalhes da aplicação. A sugestão para a aplicação melhorar, hoje a gente tem 18 pedidos de melhoria para quem é o dono dessa aplicação. Lógico que é uma parceria, a gente utiliza e paga, mas eu também não posso ficar com a aplicação como está. Então, tudo que é sugestão, todas as sugestões que vocês passam, a gente pede a melhoria em cima dela. É uma arma e uma ferramenta muito boa para a gente? É. Hoje, os maiores clientes que a gente tem dentro do estado de Minas Gerais não conversam mais com a gente por e-mail. Isso foi uma coisa que eu falei com o Lucas, que eu ia aplicar no ano passado. A gente aplicou dentro da área comercial. O resultado foi, assim, milhões de vezes melhor. E hoje, os nossos maiores clientes nos controlam por aqui, nos elogiam por aqui e nos criticam com críticas construtivas por aqui. E é ali que a gente melhora com eles. E é aí que a gente melhora e mostra a qualidade do nosso serviço. Então, eu acho que aqui a ferramenta, eu acho que o e-mail é uma arma muito rápida da gente conversar, mas hoje é uma ferramenta muito insegura para a gente conversar. Então, a gente tem que começar, não só no CSC, a gente tem que começar a evoluir com muitas outras ferramentas que tem no mercado. E muita gente me pergunta o seguinte: Herman, o que é comercial? Como é que eu faço? Como é que eu melhoro? Como é que eu faço? Esse é o primeiro ponto de venda no meu comercial. E todos que querem fazer comercial, prestem atenção nas ferramentas que a gente tem para oferecer para os nossos clientes.
A segurança está aqui. Uma delas. A gente tem que saber usar. E usar bem feito. Vou passar a mão, eu vou passar a voz de volta para ela. E eu prometo, porque todos os meus também falam que eu falo demais e que eu não posso cortar a fala deles. Então, eu estou voltando. Não, mas a gente fica trocando, né? Nós somos uma equipe. Sim, a Alessandra falou para a gente ressaltar a questão do prazo dos chamados. Vou iniciar, então, por essa questão, que é o que está sempre, a gente sempre recebe, a questão da previsão. A cada chamado aberto, o próprio sistema calcula uma previsão de resposta. Não é algo que a gente definiu, é uma definição do próprio sistema, é um padrão do próprio sistema. Então, aqui eu realizei a abertura de um chamado no dia 20/10 e a previsão no dia 1º do 11. Não significa que o Instituto vai responder só em 1º do 11. Aqui é uma previsão do sistema. E também a gente tem muitos casos, que é o que a Alessandra ressaltou, que o Instituto depende de terceiros. O que depende do Instituto, cerca de 80% dos chamados que dependem do Instituto são respondidos em até 24 horas. Mas aqueles chamados que dependem de terceiros, então, por exemplo, eu abri um chamado, eu preciso de uma nova guia do Estado de Minas. Mas quem emite essa guia é o Estado. Então, se o Estado não nos responde, a gente também não consegue responder vocês. Mas a gente faz uma cobrança massiva, a gente faz reunião e a gente busca sempre um menor tempo de atendimento. Mas não depende da gente, depende de um terceiro. Então, a maioria daqueles chamados, quase 100%, que o Instituto ainda não respondeu, é porque a gente depende de terceiros. Porque os nossos chamados, que dependem da nossa ação, eles são respondidos cerca de 80% em até 24 horas. Isso. O Lucas falou que a gente recebe cerca de 60 chamados. A nossa equipe ela é menor, então a gente entrega o nosso melhor para atender vocês. Inclusive, no mês passado, nós tivemos 2.000 chamados. Então, assim, é um número expressivo, porque a gente atende cartório, a gente também atende representante. Então, vou ressaltar mais uma vez, aqueles chamados que o Instituto está demorando, é porque não depende da gente, a gente depende de um terceiro para responder esses chamados. Só complementando, é muito importante que as informações colocadas no chamado, o cartório se atente para duas situações. Uma, quando ele estiver respondendo ao apresentante, o Instituto não vai tratar a informação que ele colocou. Então, o próprio texto, a clareza das informações, até mesmo os erros de português, nós não vamos alterar nada. A gente replica o chamado para o apresentante. Então, só atentar principalmente os da CEMIG, é o próprio jurídico da CEMIG quem está abrindo o chamado, e a resposta vai direto para eles. Bom, sobre o CSC, realmente isso, ela é uma plataforma que a gente está sempre buscando novas atualizações, novas versões, para entregar algo com maior segurança e principalmente com satisfação, tanto para vocês como para a gente que está atendendo as demandas. Pode colocar na apresentação, por favor. Pode, por favor. CRA, agora o Lucas vai passar um pouquinho para vocês sobre a nossa principal ferramenta, que é a Central de Remessas de Arquivos. Bom, sobre a CRA, ela é a ferramenta principal dos cartórios, então ela fica aberta todos os dias, quase o tempo inteiro para o cartório. E eu vou falar um pouco sobre a questão das remessas, da confirmação, o retorno com os instrumentos de protesto, retirada e cancelamento, autorização de cancelamento, repasse e o recebimento de custas. Abra a CRA, por favor. O endereço é cramg.crabr.com.br. Só que nós vamos abrir um ambiente de homologação, tá ok? É um ambiente de testes, todos os dados aqui são fictícios. Coloca o cartório, por favor. O acesso é por meio de login e senha. O Instituto fornece
Isso, central de remessas de arquivos. O acesso ele é por login e senha. O Instituto é quem fornece esse acesso para o cartório. Depois eu vou acrescentar a informação sobre usuários, que a grande maioria dos cartórios não utiliza. Eles usam o usuário padrão com todos os funcionários. E a LGPD, ela pede, né, ela exige que cada usuário do cartório, cada colaborador que vai acessar a plataforma, que ele tenha o seu login e senha específico. Porque nós podemos acompanhar tudo que ele fizer no sistema. Deixa, vamos falar, o rastro, né? Você consegue rastrear tudo que ele fizer, tanto manualmente quanto na recepção de arquivos. Isso aí é uma segurança para o tabelião também. Gabi está acessando? Só lembrando, nós vamos entrar aqui no cartório de Santa Luzia, mas os dados aqui, as pendências, são todas fictícias, tá? Não tem essas pendências lá, não. Bom, ao acessar a plataforma, deixa ela carregar. Logo quando o cartório acessa, a primeira coisa que o sistema traz são todas as pendências que ele tem. Então, se ele tem imagens para fazer download, se ele tem cancelamento, se ele tem remessa, confirmação, qualquer ato que ele esteja pendente de praticar no sistema, ele já vai ser notificado assim que ele acessar a plataforma. Eu vou deixar as pendências um pouco de lado, depois a gente vai para elas. Vai na parte de remessa, por favor. Remessa, download de remessa. As remessas são enviadas pelos apresentantes na parte da manhã, então a partir da meia-noite, né, da 0h, até às 11h20 da manhã, o cartório vai estar recebendo o arquivo de remessa. São a entrada dos títulos. Ou seja, deu 11h21, não tem nenhuma remessa, não veio o Banco do Brasil hoje, a gente recebe esse tipo de chamado, não recebi Banco do Brasil, será que ainda vai mandar? Deu 11h20, não chegou, nesse dia não vai ter remessa. Se houver algum problema com o apresentante específico, se ele tiver pedir para prorrogar o prazo, se ele tiver tido um problema no sistema que não conseguir enviar, o Instituto sempre solta um comunicado orientando, informando que essa remessa ou não virá hoje ou que o prazo vai ser dilatado. E aí, bom, nessa tela vão ficar disponíveis todas as remessas disponíveis que o cartório pode baixar. Coloca uma data da semana passada só para ver se a gente acha. O de hoje não vai aparecer. Ok, apareceu. Aqui já tem a informação de baixado, sim. Acontece muito do cartório receber a remessa, por algum motivo perder ela, não conseguir processar, e pedir para que o Instituto, a gente é chamado pedindo para que o Instituto reencaminhe a remessa, porque ele não consegue localizar. Bom, nós não temos esse poder, tá ok? O Instituto apenas acompanha o que o apresentante fizer. Então, nós conseguimos visualizar. A gente não consegue retirar a remessa do sistema, a gente não consegue criar remessa para o apresentante, excluir, incluir, nada disso. O Instituto faz apenas a CRA, faz apenas a ponte. O apresentante envia, o Instituto disponibiliza para o cartório. Então, quando uma remessa é baixada, basta preencher a data, né, em que ela foi enviada, clicar em OK, e ele vai carregar todos os arquivos. Vem um pouco para a direita. A gente vai fazer uma pausa rapidinho. Ok. Bom, sobre as remessas. O cartório tem a opção de baixar um por um dos arquivos ou ele pode baixar o arquivo único. Nós soltamos um comunicado no ano passado sobre essa informação porque alguns sistemas não conseguem processar mais de 9 arquivos por dia, que é o que está previsto no layout da Febraban. Mas para atender, como por exemplo a CEMIG, que envia 12, 15, 20 arquivos com o mesmo nome, a gente precisa que o cartório baixe o arquivo único para que ele não deixe remessas paradas na plataforma. Então, ele pode fazer o download clicando no disquete azul aqui no canto, que é o do arquivo único, ou fazer o download de arquivo por arquivo. Lembrando que eles não são excluídos, eles vão ficar disponíveis sempre que o cartório precisar baixar. Bom, o cartório recebeu a remessa, importou no sistema, ele gera a confirmação, né? Ele coloca protocolo, informa, né, os dados do cartório, ou ele pode estar recusando o título porque ele tem algum vício. Nessa parte, o cartório envia para a gente o arquivo de confirmação, onde vão estar ali, né, todos os títulos que ele aceitou, todos os títulos que vão dar prosseguimento no protesto e aqueles que o apresentante precisa fazer algum ajuste e reencaminhar numa próxima remessa. Confirmação muito simples, ela pode ser enviada até às 13h30. Por que a gente tem esse horário limite? Porque os apresentantes, o banco,
ele tem um horário de corte, ele precisa processar a remessa do dia para disponibilizar para os clientes e para poder atualizar o sistema. Então, 1h30 da tarde é o limite, não conseguiu enviar até esse horário, no próximo dia útil o cartório encaminha o arquivo. Basta selecionar o arquivo, anexar e concluir o envio dele, ele gera só uma mensagem ali confirmando que foi enviado, e aí o cartório já considera a confirmação ok. Sim. Web Service. Bom, a Alessandra está falando sobre a questão da automatização dos sistemas. Hoje, os cartórios não precisam fazer, né, o upload direto na plataforma, o sistema já gera o arquivo confirmação e o retorno e comunica direto com a CRA, sem precisar do login e senha, isso é feito via web service. E é importante que o cartório verifique com o programador, né, verifique os sistemas disponíveis, se eles já estão aptos para fazer esse processo. Se não estiver, que cobre que eles desenvolvam isso. O Instituto tem um grupo com os programadores, a gente solta essas mudanças, essas automações, e o que eles informam? Que o cartório precisa solicitar. O cartório precisa cobrar deles o desenvolvimento. Eles vai fazer a partir do momento que o cartório acionar. Uhum. Nós vamos entrar na régua. Na régua de cobrança a gente vai explicar sobre todos os prazos. Bom, feito o envio da confirmação, o cartório também gera o arquivo retorno, que é a solução de todos os títulos, né? Ele sempre vai enviar o arquivo retorno também na parte da manhã, o horário limite é às 13h30. Lembrando que o arquivo retorno é a solução do último dia útil, o dia anterior. Então, ele vai estar enviando nesse arquivo tudo que foi protestado, pago, retirado, cancelado, é um único arquivo, né, por apresentante. Essa parte também é automatizada hoje, o cartório não precisa acessar a CRA, o sistema já consegue, o sistema interno do cartório já comunica e faz o envio. Outro ponto importante é que os instrumentos de protestos têm que estar anexados a esse arquivo. Então, eles têm que ser enviados. Se eles não entrarem no sistema, na régua de cobrança, nós vamos identificar a falta deles e solicitar ao cartório que anexe os instrumentos. Eles corrigiram, atualizaram. Quando tem alguma falha específica ou quando são títulos mais antigos, eles precisam mandar manualmente. Muito, muito. Bom, além disso, o cartório também recebe o pedido de desistência. Um arquivo ele vem como download de desistência. Esses arquivos são encaminhados ao cartório até às 16h10, então esse é o horário limite. Se o apresentante precisar enviar uma retirada, como já aconteceu dos bancos terem problemas para o envio, eles nos acionam, nós enviamos um comunicado informando que o prazo vai ser dilatado, mas em regra geral até às 16h10. O cartório recebe o arquivo de desistência, faz o download, processa no sistema interno e no próximo dia envia para a gente o arquivo retorno informando o valor das custas. Para títulos privados, o cartório só vai receber os emolumentos se no arquivo retorno constar o valor das custas. Tem o campo específico, o sistema. A gente sabe que alguns sistemas perguntam a quem está processando o arquivo se é para cobrar custas ou não. Então, a gente já teve assim vários relatos solicitando, vários chamados solicitando que tal título que foi retirado, o valor das custas não foi enviado, que a gente quer que seja pago. Quando o processo é manual e a gente tem essa cobrança muito grande, principalmente do Banco do Brasil, tem que enviar o ofício e o pagamento de custas, a gente já teve caso de 90 dias para o cartório receber R$200 de emolumentos. Então, é importante que o processo seja processado corretamente e a pessoa verifique se o valor das custas estão constando no arquivo. Da mesma forma da desistência, nós temos o pedido de cancelamento. Sobre o cancelamento, quando houver o download de cancelamento, mesmo horário limite, o cartório recebe, pratica o ato, processa o arquivo no sistema, vai gerar o retorno no próximo dia útil. Cancelamento.
para títulos privados, bancos, o cartório também tem que enviar o retorno com o valor das custas. Para títulos públicos, não são cobrados, né? O cancelamento de público é sempre por remessa indevida. Vai, por favor, na parte de consulta. Caso o cartório esteja em dúvida se processou ou não o arquivo, se tem algum cancelamento pendente, ele vai em consulta, consultar cancelamento ou consultar desistência. Ele pode pesquisar por período ou por uma data específica e vai listar para ele todos os pedidos de cancelamento. Coloca o período, só para a gente abrir uma dúvida muito comum. Esse pedido aqui, ele é pago ou ele é autorização? Vai para a direita, por favor. Abre uma dessas. Abrindo aqui no imprimir, no ícone azul, vai gerar um PDF, pedido de cancelamento de protesto por remessa indevida, ou seja, foi um apresentante público que solicitou. Então, o cartório vai usar lá o selo de isento e não tem pagamento de custas para esse título. Quando for um título privado, o pedido vai ser pedido de cancelamento. Isso, pedido de cancelamento de protesto. Com esse documento, ele não precisa ser impresso, tem alguns cartórios que fazem a impressão deles, mas esse documento aí é só para, ele é gerado automaticamente pelo sistema apenas para comprovar, ele cita a lei federal, a 9492 de 97, e fala sobre esse pedido que o cartório é um pedido do Bancob, o cartório deve cancelar e enviar o retorno cobrando as custas. Quando é enviada uma autorização de cancelamento, que é o arquivo que a gente chama de AC, ela é uma carta de anuência, ou seja, o cartório não vai processar e não vai cancelar de imediato. Ele vai aguardar que o interessado ou o próprio devedor entre em contato, né, vá até o cartório e pague os emolumentos para que o cancelamento seja de fato efetivado. Um histórico, por favor. Aí, da mesma forma, no ícone azul, consultar autorizações. Bom, autorização / anuência para cancelamento. Tendo em vista a negociação, parcelamento, prescrição do débito, vem pela presente autorizar o cancelamento do protesto lavrado, ele informa a data, né, os dados do título, relativo a CDA, protocolo, em 18/6, o valor da dívida, com vencimento à vista, mediante o comparecimento do devedor ao cartório para recolhimento dos emolumentos de protesto e sua posterior baixa no ofício de distribuição. Então, por esse documento, a gente consegue já identificar a diferença quando o apresentante vai pagar e quando é o devedor quem vai pagar pelo cancelamento. Então, nós passamos pelo recebimento da remessa, pelo envio, né, de cancelamento do retorno, a confirmação, a parte de autorização, cancelamento. Bom, se o cartório tiver alguma dúvida sobre o status de um título, se ele mandou ou não mandou o retorno, ele pode ir em consulta título. Aqui, a busca, quanto mais informações forem preenchidas, melhor. Mas, por exemplo, só pelo CPF ou CNPJ do devedor, já consegue identificar o título. E aí você consegue consultar o status dele, saber se o retorno de fato foi enviado. É um chamado que a gente recebe bastante para confirmar se o arquivo está no sistema ou não. E também na parte de consulta, pode ir lá, por favor, Gabi. Consulta, downloads e uploads. Aqui é importante que o cartório, ao baixar os arquivos, ao enviar retorno, confirmação, que ele verifique se todos os arquivos encaminhados que ele deveria encaminhar estão constando nessa tela. Caso tenha algum arquivo aí, laranja, amarelo, vermelho, é porque ele teve algum tipo de inconsistência. Se ele está verde, é porque ele foi processado corretamente pelo sistema. Então, tem cartório que fala, olha, não sei, eu mandei o retorno, não enviei. O que o Instituto faz? A gente acessa essa tela, procura o arquivo. Se ele não está aqui, a gente fala, olha, não foi encaminhado. E aí, bom, o cartório faz os envios dos retornos, né, até às 13h30. Quando ele envia todos os arquivos retorno, deu 1h30, quando dá são 20 minutos, né? A partir das 13h45, a CRA disponibiliza o boleto de repasse. O boleto que o cartório tem que pagar para que os valores, né, as liquidações, sejam repassadas aos apresentantes. O Instituto centraliza esse valor, ele é creditado na conta do Instituto, e o Instituto faz o repasse para todos os apresentantes, sejam bancos, convênios privados, estaduais ou até mesmo da Nacional.
Então, o cartório tem que ir em retorno, boleto de repasse. Aqui nós já temos uma situação, mas ele tem que... Ele fez os envios hoje pela manhã, né? Dia 21, ele vai em gerar boleto. Coloca a data em que ele enviou o retorno, não a data em que o título foi pago. Foi a data em que o retorno foi enviado. E clique em OK para que o boleto seja gerado. Após o boleto ser gerado, ele pode voltar. Ele fica disponível nessa tela. Então, aqui, o cartório já sabe a data, né, quando ele foi gerado, vem para a direita, por favor, o valor total do boleto. Aí é importante, antes do cartório pagar, isso acontece muito, antes do cartório pagar, confere se o valor que está aqui é o mesmo valor que o cartório tem de liquidação. Por quê? O cartório tanto pode mandar para a gente uma informação de um título pago que não foi pago, que é de uma remessa anterior, ou foi um comando incorreto, quanto pode ser uma falha de cadastro, tanto estadual quanto nacional, e o boleto estará menor. Só que já aconteceu do cartório gerar um boleto, pagar, e o título que ele tinha informado era um título, acho que de R$25.000, que na verdade ele tinha sido protestado. E aí o dinheiro, quando ele avisou, o dinheiro já estava na conta do cedente. Então foi uma grande dor de cabeça para recuperar o valor. E aí, verificando aqui, ele pode clicar no ver, para ver isso, ver retornos, ele confere apresentante por apresentante o valor, então aqui dá para identificar qual é o título que está faltando, ou qual apresentante que não foi incluído no retorno, e conferir os valores. Se tiver tudo ok, o cartório realiza o pagamento no mesmo dia, o boleto sempre vence na data em que ele é gerado. Pode clicar no ícone azul, por favor, para gerar o boleto. Isso. Primeiro. Novamente, a gente pede que sempre sejam conferidos os dados, se o nome do sacado ali está o cartório correto, se o valor está correto, a data de vencimento. Ok, o cartório gerou o boleto, não conseguiu realizar o pagamento. Teve algum problema com falta de luz, não teve tempo hábil, às vezes choveu, não conseguiu. O boleto venceu. No dia seguinte, ele não consegue pagar esse boleto, e a gente recebe esse chamado também. Só que quando o boleto passa de um dia útil e não é pago, aqui vai aparecer uma lixeira. Basta o cartório excluir o boleto e gerar ele novamente de acordo com a data do retorno. E aí ele pode fazer isso quantas vezes quiser, nem tanto assim, porque a gente vai cobrar a questão do atraso, porque o apresentante vai estar aguardando o pagamento. Então, essa tela é muito importante, o cartório tem que acessar ela sempre que houver liquidação. Pode descer, deixa eu ver se vai na parte de usuários, por favor. Só acrescentando aqui, a LGPD ela pede para que o cartório, né, para todos os sistemas que tenham usuário e senha, que ela seja feita um cadastro para cada pessoa que vai acessar. Então, aqui já tem, quando a gente entrega para o tabelião, já tem o usuário padrão. O que precisa ser feito? Vai em usuários, perfis. Bom, aqui você pode criar o perfil que determinado grupo vai acessar. Então, só clica lá no maisinho, por favor. E aqui você vai definir. Eu quero um usuário apenas de atendimento. A pessoa que está no balcão, ela não vai fazer nada, ela só vai consultar título. Então, eu coloco o nome ali do perfil de atendimento e seleciono o que ele vai poder fazer na plataforma. E aí, todos os usuários que forem vinculados a esse acesso, a esse perfil, ele só vai fazer isso. Ele não vai poder mandar retorno, não vai poder receber cancelamento, nada disso. E isso é muito parecido com o PJE. Só que no nosso caso aqui, ele só vai visualizar até mesmo o campo que ele tem acesso, nenhum outro. Caso o tabelião queira ter o acesso para ele, ele pode preencher todos os campos e criar um acesso de administrador e passar para uma pessoa específica, e aí esse administrador vai ter um usuário, aí o usuário, para você criar ele, pode ir lá em usuários, no inserir, vai selecionar o perfil que já foi cadastrado anteriormente, né, os perfis que você tem, a instituição é padrão, o cartório, o nome da pessoa que vai estar acessando, o e-mail específico dela, né, sexo, o login que ela vai utilizar para acessar a CRA, e muito importante também, essa pessoa ela vai ter acesso só no horário comercial? Ela vai ter acesso irrestrito? Ela pode acessar final de semana? Você vai definir isso. Se ele está ativo ou se ele não está ativo. A partir do momento que ele é criado, o login ali no primeiro acesso, usuário e senha, vai ser o login, então é Lucas. Vai acessar a primeira vez, Lucas no usuário, Lucas na senha.
cadastro a senha assim que eu fizer esse primeiro acesso. Então, é importante, a gente pede para que todos os cartórios criem esse cadastro. Bom, sobre a CRA é isso. Pode voltar na apresentação, por favor. Isso. E aí, agora a gente vai dar sequência. Pode passar aqui para com a régua de cobrança, a Paula vai estar falando. Prazos estabelecidos pela corregedoria, não é um prazo que o Instituto simplesmente coloca para os cartórios cumprirem. Então, só para a gente iniciar, antes da gente falar do prazo propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o que é a régua de cobrança. Então, a régua de cobrança, ela já tinha se iniciado lá no provimento 260, no Código de Normas antigo, já é uma atribuição que foi dada ao IEPTB e que permaneceu agora com o provimento 93, lógico, né, com as atualizações de prazo, principalmente questão dos dias úteis, que foi incluída, então, com as devidas mudanças, esses prazos foram atualizados no novo provimento, e é uma coisa que é estabelecida, é uma medida que é estabelecida pela corregedoria e atribuída ao Instituto. Então, é uma medida, é uma cautela que o Instituto precisa ter e obrigatoriamente adotar. Então, o Instituto ele não pode ser excusado da responsabilidade atribuída pela Corregedoria Geral de Justiça nessa situação. Bem, qual que é o principal intuito da régua de cobrança? A régua de cobrança, ela vem para que a gente possa acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos pela Corregedoria. Então, a Corregedoria sinaliza os prazos através do provimento, ou até mesmo a Lei 9492 de 97, que é a Lei do Protesto, além de outros provimentos e outras leis. Então, tem esses prazos, e nesses prazos, a gente tem que sempre observar esse cumprimento. Por quê? Se um prazo é estabelecido, é porque esse prazo precisa ser cumprido. O prazo ele não está ali só para existir, ele está ali para ser cumprido. E aí também é uma responsabilidade da prestação de informações com quem está enviando o título. Porque a partir do momento que o apresentante envia o título para o cartório, ele está depositando a confiança no cartório também. Ele está depositando a informação de um crédito que ele pretende receber ou ele pretende protestar a pessoa ao cartório e ele quer ter um retorno. Então, todas as informações que são colocadas na régua de cobrança são justamente para que o apresentante possa ter o devido acompanhamento dos seus títulos enviados. Bem, pode voltar. Isso. Não, pode voltar. Volta. Isso. Bem, então, a gente tem uma melhoria no fornecimento das informações. Atualmente, na régua de cobrança, o Instituto cobra essas 3 medidas: confirmação, retorno e repasse. O instrumento de protesto é por auditagem da Semprote Nacional, tá? Então, não é o Instituto Minas que está fazendo a emissão dos telegramas agora. A gente cobra, mas, assim, a cobrança geral é uma auditagem da Semprote Nacional. E, por determinação da Corregedoria, é uma ação preventiva do Instituto. O que isso significa? O Instituto sempre vai comunicar o cartório de que tem um prazo que não está sendo cumprido. Um retorno que está em atraso, um repasse que está em atraso, uma confirmação que está em atraso. O Instituto sempre vai comunicar o cartório, de alguma forma, seja por telegrama, seja por mensagem, seja por e-mail. E sempre a gente vai notificando o cartório, reiterando essas medidas de forma escalonada. Justamente porque os prazos estabelecidos pela Corregedoria também atingem um certo ponto que eles têm que se tornar mais graves mesmo, assim, mais rígidas as medidas. Agora a gente vai ver como que é a tabela de medidas e prazos de cada um dos itens cobrados. A confirmação a gente inicia no primeiro dia útil, porque a Lei 9492 ela determina, né, ela expõe o prazo de 24 horas para protocolização. Aí a gente considera um dia útil para dar justamente o período de trabalho. Então, primeiro dia útil em atraso
o cartório já vai receber uma mensagem na CRA. Falando, cartório, olha, essa remessa está pendente de confirmação, porque o apresentante ele também precisa saber se o título dele está certo ao ponto de ser confirmado ou se tem algum erro que ele vai ter que ser devolvido para o cartório, para o apresentante também poder se preparar, corrigir a informação e reenviar o título, sendo do interesse. Então, como a gente pode ver na tabela, ela é uma tabela progressiva de prazo e de medidas. Então, a gente vai sempre reiterando, mensagem via CRA, um e-mail automático, um telefonema e o e-mail, o telegrama, o telefonema e o e-mail, telegrama, telefonema, e-mail, telegrama, envio à diretoria executiva. Porque chega um determinado ponto de atraso em que a corregedoria determina que o Instituto acione o juízo do foro. Chegou nesse ponto, o Instituto tem que enviar uma carta ao juízo do foro para que o tabelião responsável seja notificado para cumprimento das medidas. Lembramos que todos esses prazos para os tabeliães que já têm acesso à CRA, eles estão incomunicados na CRA. Para quem estiver chegando agora, na CRA vocês vão conseguir consultar, mas a gente também vai disponibilizar o material depois, né? Porque aqui é uma fonte de consulta também. Às vezes faz uma colinha, coloca em um cantinho do lado do computador para você lembrar os prazos que você tem que cumprir. Bem, passada a parte da confirmação, a gente tem, então, o arquivo retorno. Então, aqui a gente pega um título com 18 dias úteis sem retorno. Como que é a composição desses 18 dias úteis? Quando esse prazo foi estabelecido, assim, para a régua de cobrança, tudo que foi considerado foram os prazos da corregedoria. Prazo de edital, prazo de confirmação, prazo de retorno do AR. Então, assim, por exemplo, na pior das hipóteses em que a gente pega um caso em que o AR demorou 10 dias úteis para retornar, e aí é o que a parte que a Alessandra já até explicou, que deu 10 dias úteis, o AR não voltou, publica edital, então a gente está pegando essas considerações para pegar um prazo máximo. Além de juntar todos esses prazos, o Instituto ainda considerou o seguinte: pode ter algum feriado municipal que o cartório não comunicou a gente. Pode acontecer alguma situação, o cartório não comunicou a gente. Então, além do prazo da corregedoria, o Instituto ainda deu prazo de segurança dentro desse prazo aqui. Deu aí? Não? Aí, só passa mais uma. Aí, ótimo, obrigada. Então, aqui, mesmo sentido, a mesma lógica, prazo escalonado, medida escalonada. Então, a gente inicia com 18 dias úteis, lembrando que, nesses 18 dias úteis, os prazos da corregedoria já estão esgotados. Prazo de edital, prazo de intimação, prazo de confirmação, todos já estão esgotados. Então, o retorno, principalmente, é a maior cobrança e é onde a gente mais tem problema. Por quê? A gente pega uma situação em que o cartório recebe 500 títulos da prefeitura dele, e às vezes o cartório não dá conta de intimar. Às vezes o cartório está com funcionário a menos. Principalmente agora, na pandemia, a gente viu muito essa situação. Teve surto de Covid no cartório. Então, assim, aconteceu alguma coisa, alguma situação, que o cartório não vai conseguir cumprir esse prazo, ou está com esse prazo em atraso, avisa o Instituto, para o Instituto comunicar ao apresentante. Porque o cumprimento desses prazos, ele reflete, inclusive, nas determinações da FEBRABAN. A FEBRABAN, quando passa a ter um acordo entre banco e cartório, para que esses títulos sejam enviados, para fomentar os cartórios de protesto, eles falam assim, olha, vamos lá, bancos, vamos mandar títulos, mas ele também vai exigir bastante do cartório nessa parte do cumprimento. Então, para que não chegue num ponto em que a FEBRABAN fale assim, não, eu não vou mais mandar título para essa comarca, é sempre importante que o cartório cumpra esses prazos. É muito comum
a gente chega a ter ocorrência de 5.000 títulos sem retorno. 780, a nossa média diária nesse último mês foi de 780 títulos sem retorno. Então, assim, é um volume muito alto. Muito alto. Lógico que, assim, na pandemia, que era uma situação atípica, a gente chegou a bater quase 5.000 títulos por dia sem retorno. Então, assim, mas a gente sempre tem que se atentar, porque é por aqui que o apresentante se baseia. É por esse arquivo retorno que ele se baseia. Porque é por aqui que ele precisa saber se o título dele foi pago, se o título dele foi protestado, se o título dele foi protestado por edital, até para que o apresentante saiba o que fazer. Então, o arquivo retorno ele é de extrema importância, como todos os outros, mas aqui vale destacar porque é justamente o arquivo com maior reincidência de pendência. Então, do retorno, a gente também, né, tem a questão do escalonamento, como já mencionei, chegando, né, ao juízo do foro, caso seja necessário, e a corregedoria também, caso seja necessário. Sobre o repasse, a cobrança também é mais rígida e também é mais curta, porque a Lei 9492 também menciona que o pagamento ocorrerá em um dia útil. Então, o cartório recebeu o valor do apresentante, é uma pecúnia de terceiro. Não é uma pecúnia que pertence ao cartório. É uma pecúnia que pertence ao apresentante do título, ao cedente, por exemplo, no caso do banco. E esse repasse ele precisa ser feito. Então, o cartório ele tem esse prazo já estabelecido, salvo engano, no artigo 19 da Lei 9492, que a corregedoria também reforça essa cobrança. Porque, como não é uma pecúnia pertencente ao cartório, é uma pecúnia que precisa ser passada para o apresentante, então, vamos cumprir o prazo. Se é um dia útil, vamos repassar. Porque aqui ainda é uma situação grave porque envolve um dinheiro de outra pessoa. Sim. O que o Bruno está falando... o que o Bruno está falando, só repetir aqui para passar para o microfone, é que muitas vezes o credor recebe a notificação do devedor de que esse valor já foi liquidado em cartório, mas, por algum motivo, esse valor não foi recebido pelo credor. E aí isso impede um devedor de realizar novas compras com esse devedor, por exemplo. Então, é sempre importante tanto a comunicação, daí aqui a comunicação é feita através do arquivo de retorno, com a opção de pago, né, liquidado, como a gente fala, e a geração do boleto de repasse, o pagamento, ou através das guias, nos casos de apresentantes que são por guia, ou como vai ser no processo júdice, por uma conta indicada. Então, o repasse, independente do meio pelo qual ele é feito, ele vai ser observado sempre com esse prazo estabelecido, tá? Quanto à régua de cobrança, também é importante falar que, quando a gente fala que a gente comunica o cartório, o Instituto comunica o cartório, essa comunicação ela é considerada uma comunicação geral. Ela é uma cobrança feita de forma automática. Então, teve um feriado, mas mesmo assim eu recebi mensagem. É porque o sistema, ele é automático. Ele bateu ali o 18º dia útil, ele vai disparar a mensagem. Por isso que é sempre importante comunicar a gente também. Para a gente saber até quando realmente o cartório não está observando esse ponto crítico e onde há uma justificativa. Onde teve um dia não útil, por exemplo. Uma enchente, uma situação atípica. Então, assim, é sempre importante também essa comunicação. Referente à comunicação do Instituto com o cartório para a régua de cobrança, a comunicação é via CRA. Então, o cartório ele sempre vai receber essas notificações pela CRA. E onde na CRA? Na parte de mensagens. Importante que essa parte de mensagens, ela também é utilizada para, quando a gente manda manuais, quando a gente manda mensagens gerais, por exemplo,
Funcionamento, um comunicado, por exemplo, funcionamento da Copa dos cartórios na Copa do Mundo de 2022, como virá agora no mês de novembro. É por aqui que a gente comunica o cartório que vai funcionar de um jeito X ou de um jeito Y, ou que o apresentante teve problema, ou que a gente vai precisar fazer alguma manutenção do sistema, alguma inconsistência, qualquer situação, é por aqui que a gente comunica, tá? Vamos só fazer uma pausa. Beleza? Então, é sempre por aqui que a gente vai fazer essa comunicação com o cartório. O cartório vai na CRA em mensagens, receber mensagens. Veio aqui em receber mensagens? Pode filtrar por período, pode pesquisar por um assunto e só dá o OK, que ele vai trazer todos os comunicados recebidos pelo cartório nesse período e com esse assunto determinado, né? Sempre importante também refinar essa questão do assunto de busca. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu quero saber sobre o Conselho Regional de Odontologia, eu pesquiso aqui CRO, ele vai me trazer os comunicados que tem no título falando sobre o CRO. E outra coisa também que é muito importante, no momento que o cartório recebe as mensagens, ele confirmar a leitura. Porque se o cartório não confirmar a leitura, ele não consegue prosseguir na CRA. A leitura ela é obrigatória, justamente porque ela é uma comunicação importante. Porque pode ser a questão da régua, que é o ponto crítico, pode ser a questão de uma instabilidade de sistema, que a gente já está comunicando antes mesmo do cartório identificar esse problema. Então, assim, o comunicado ele é um meio muito bom para o cartório receber essas notificações. Só um ponto importante aqui. O cartório, ele tem na CRA a opção de enviar mensagens, mas o cartório não deve utilizar essa parte porque não é o meio de comunicação oficial do Instituto. Conforme já foi falado anteriormente, o meio oficial de comunicação do Instituto é o CSC. Então, teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa com o cartório, manda chamado para a gente, não manda mensagem na CRA. Tá? Lembrando que o Instituto utiliza aqui justamente porque é uma questão de uma comunicação um pouco mais genérica. O cartório aqui ele tem a opção, um ícone de olho. Ele clica nesse ícone de olho para que ele possa consultar o teor do comunicado. E ele também tem a opção de imprimir esse comunicado. Então, por exemplo, disponibilizamos alguma coisa sobre horário de funcionamento. Quer imprimir para fixar na parede, para fazer alguma divulgação, alguma questão assim, você também vai ter a opção de fazer a impressão aqui. E a gente sempre também disponibiliza os materiais através da CRA. Bem, agora a gente encerrou a parte da régua de cobrança. E vamos passar à parte do da biblioteca do tabelião. Bem, a biblioteca do tabelião ela também é uma forma de comunicação do Instituto com o cartório. Os materiais que a gente disponibiliza, por exemplo, tanto na CRA, a gente disponibiliza aqui na biblioteca do tabelião também. A biblioteca do tabelião, o link direto dela é esse aqui, protestomg.com.br/biblioteca tabelião /. Esse é o link direto. Mas lá no nosso site você também consegue ir na biblioteca do tabelião. Aqui, como o zoom está reduzido, a gente teve que vir nessa opção de menu. Mas, em regra, essa régua de menus, ela está em cima, tá? Então, aqui a gente só veio por uma questão de zoom mesmo. A gente vem aqui em um instituto, biblioteca do tabelião, e ele vai carregar a página e vai pedir uma senha para acesso. Por quê? Como são materiais que são justamente divulgados para tabeliães, a gente protege esses dados. A gente protege o que é divulgado. Então, a gente coloca a senha, que é protesto@2019, protesto com P maiúsculo. A gente sempre encaminha via CRA, através dos comunicados, essas senhas, mas é sempre bom a gente reforçar, porque alguns cartórios ainda não questionam, e para os tabeliães que estiverem chegando por conta da anexação, aí a gente apresenta também a parte da biblioteca do tabelião agora com a senha. Então, aqui a gente tem todos os menus, né, onde tem os materiais. Artigos e notas, artigos e matérias,
associados, comercial, links úteis, vídeos, treinamentos e palestras, e assim por diante. Mas, esqueceu a senha da biblioteca do tabelião? Pode entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza também, tá bom? Agora, passada essa parte da comunicação, a gente entra na plataforma do CertProt Secane. O CertProt Secane é a aplicação do Instituto em que solicitantes externos conseguem solicitar certidões e anuências. É uma plataforma que trouxe mais facilidade tanto para o cartório, que consegue emitir eletronicamente esses atos, como para aquele solicitante que não precisa se deslocar ao cartório para solicitar uma certidão. Ele consegue fazer todo o processo, desde a solicitação até mesmo de emitir essa certidão. O arquivo fica disponível para esse solicitante. Ela é acessada através desse link extenso, mas também é possível acessar através do nosso site, no protestomg.com.br. Devedor. Certidão de protesto. É até importante a gente ressaltar que, através desse menu, a gente tem uma explicação para esses solicitantes. E, às vezes, o cartório pode receber uma dúvida de como que eu faço uma solicitação através do site do Instituto? Através do nosso site já tem um manual com prints da tela, justamente para facilitar essa solicitação por parte desse usuário. O cartório, ele pode entrar lá, por favor, Lucas. O cartório, ele acessa através de certificação digital, só reforçando para aqueles tabeliães que estão assumindo novas serventias, o Instituto encaminhará uma relação de documentos que vocês precisam enviar para a gente para que os acessos sejam disponibilizados, tanto no CSC, tanto no CertProt, CRA, em todas as ferramentas do Instituto. Assim que a gente receber essa documentação, a gente já disponibiliza para vocês. O cartório acessa com o certificado digital e, a partir daí, consegue acompanhar essas solicitações. É muito importante que o cartório acompanhe diariamente a plataforma, porque a gente também recebe algumas reclamações de cartórios que o solicitante liga para a gente e fala assim, olha, eu já solicitei a minha certidão tem 5 dias, mas ainda não está disponível. Então, é muito importante que esse acompanhamento ocorra. O solicitante, ele entra na plataforma, realiza a solicitação. É emitido um boleto para ele. Após o pagamento desse boleto e a compensação por parte do Instituto, assim, aí a solicitação fica disponível para o cartório. A solicitação ela não fica disponível antes. Então, não precisa ficar receoso de, será que eu realmente vou receber esse valor, esse emolumento? Pode ficar tranquilo, que o pedido só é disponibilizado para vocês após o pagamento, a compensação desse pagamento. No acompanhamento das solicitações, o cartório ele precisa dar 2 comandos. Chegou uma nova solicitação. O cartório ou ele aceita ou ele rejeita. Se tiver qualquer erro nessa solicitação, como, por exemplo, a pessoa solicitou a certidão incorretamente, o cartório rejeita. Mas se tiver tudo certo, vai prosseguir, vai emitir, o cartório aceita essa solicitação. Após o aceite, o Instituto vai repassar para vocês em até 24 horas. Importante frisar que o repasse somente ocorre para vocês após o aceite. Se o cartório não aceitar a solicitação, o Instituto não consegue gerar os pagamentos. Então, é importante aceitar e até 24 horas o Instituto realiza o repasse para vocês. A anuência, a gente está, inclusive, né, Paula, retomando com a aplicação, a gente estava passando por manutenções para melhor atender os nossos usuários, tanto os usuários externos como os cartórios, em que o credor ele acessa com a certificação digital também, um ambiente totalmente seguro. O cartório recebe essa solicitação, preenche o valor das custas quando for selecionado a opção boleto, e é muito importante que o cartório se atente no momento do preenchimento.
Por quê? Esse preenchimento é de total responsabilidade do cartório. O Instituto ele não consegue intervir nessa geração. É um processo automático do sistema. Então, se o cartório foi lá preencher um valor incorreto, o Instituto não consegue intervir, automaticamente já é gerado o boleto. Então, o CertiProt Secane é a ferramenta em que é possível solicitar tanto certidão como anuência de forma eletrônica. Sim, já está com a gente. Tá certinho? Para quem já está acostumado, reforçar e principalmente retomar o Secane, né, a parte de cancelamento que a gente está retomando agora, foi comunicado na CRA a partir da semana que vem, né, a gente vai retomar o Secane. E para os novos, para mostrar como que é, para identificar mesmo, né, como que a gente vai fazer isso aqui. Vai naquele outro. Bem, aqui a gente já está com a visão do cartório, lembrando que aqui é um ambiente de teste com dados fictícios, tá? Então, o cartório tem essa visão. É importante que o cartório esteja logado com o certificado digital do responsável. Não é possível atribuir 2 certificados, porque, como tem um tabelião responsável, é um certificado, né, nessa questão, né? Lógico que a gente está trabalhando para melhorar essa parte da certificação, mas, até o momento, é um certificado digital. Trocou, estou entrando agora, preciso que o meu certificado esteja logado. Abre chamado para a gente com as informações, porque aí a gente providenciará a correção no certificado, tá? Para tirar o certificado do tabelião antigo, atribuir o do novo tabelião. Bem, aqui passando agora para a visão do cartório, aqui o cartório vai conseguir acompanhar todas as solicitações feitas, tanto os pedidos de certidão quanto os envios de anuência. Para certidões, basta em certidão, solicitação de certidão, o cartório consegue acompanhar tanto os pedidos gerais, né, de forma sem filtro, quanto os rejeitados, cancelados, aceitos e assim por diante. Bem, vamos considerar aqui agora esses que estão aguardando cartório, para que a gente possa mostrar como que funciona. Aqui entra a parte que a Gabriela falou. O cartório ele tem 2 opções, aceitar a certidão ou rejeitar a certidão. É uma pessoa que me solicitou aqui uma certidão negativa, mas eu vi que tem um protesto no nome dessa pessoa, no documento dessa pessoa. Então, foi uma solicitação errada. A pessoa me solicitou uma negativa, mas não é uma negativa, é uma positiva. Então, eu não posso aceitar essa solicitação. Vou rejeitar. Basta clicar em rejeitar, ele vai pedir o motivo. Aí você pode colocar, por exemplo, constam protestos no CPF desta pessoa, motivo pelo qual deve ser solicitada uma certidão positiva. Clique em salvar, automaticamente já vai aparecer aqui a informação da rejeição, no campo status, rejeitada. Depois que o cartório rejeita, o cartório tem até 120 minutos para correção de práticas de ato. Passou esse prazo, tem que abrir chamado para o Instituto fazer essa correção, mas é sempre ideal que o cartório tenha atenção redobrada nessa prática de atos aqui. Depois que rejeitou, vai ficar disponível uma opção para o usuário fazer o requerimento de restituição, que daí a gente procede com a restituição do valor pago. Mas agora vamos passar a um caso em que a certidão esteja correta. A solicitação está certa e o cartório pode aceitar essa solicitação de certidão. Basta que o cartório clique em aceitar, ele vai pedir para você confirmar, ok. A partir do momento em que o cartório aceita essa solicitação, o cartório já tem a opção de fazer a chamada prática do ato. Ele vai ter que clicar em prática do ato, né, praticar ato, colocar o número do selo, que é gerado, e o arquivo da certidão. Então, aqui pegando um arquivo de exemplo, clique em salvar. O sistema vai carregar, vai fazer a assinatura digital dentro do próprio sistema, dentro da própria aplicação. E vai estar assinada. Depois de 120 minutos,
o arquivo está disponível para o solicitante. Lembrando sempre que é um prazo de segurança para o caso de alguma correção. Então, às vezes, pode acontecer do cartório disponibilizar e o solicitante falar, olha, não chegou. Então, é porque tem essa questão do prazo de segurança, tá bom? Bem, dessa parte aqui da certidão, a gente já trabalhou com as duas hipóteses, né? Tanto da rejeição quanto do aceite. E aí a gente passa para a parte da anuência. Lembrando que a anuência ela vai ser restabelecida na semana que vem, né? Que a gente passou por um período de manutenção na parte da certificação digital, como já é de conhecimento dos cartórios que já estão com a gente. Então, a gente está retomando aqui a parte da anuência. Bem, quando a gente está com a visão do cartório, basta ir em anuências, solicitação de anuências. Sim. Porque são solicitações feitas, né? Não deixa de ser uma solicitação. É uma solicitação dentro do sistema, é só uma questão de nomenclatura do sistema. A gente tem aqui, enviada pelo credor, recebido pelo cartório, aguardando confirmação. É aqui a mesma lógica da parte de certidão, né? Para permitir o filtro mais fácil para o cartório, né? Mais visível para o cartório. Quando a gente tem aqui, enviada pelo credor, significa que o credor enviou essa anuência. Lembrando que o credor, para fazer esse envio, ele precisa da certificação digital também. Então, aqui o credor envia, o cartório consegue fazer o download do arquivo P7S, que é o arquivo da assinatura. Lembrando que o cartório precisa daí ter um programa, um executável, para poder fazer a validação das chaves desse certificado digital, né? Então, assim, esse arquivo P7S, a gente não consegue abrir, ele não vai abrir um texto para a gente. Ele é uma leitura de hierarquia de chaves de certificação digital. Tá tudo certo? Realmente é uma pessoa que é credora dessa dívida, os dados estão certos, o cartório pode receber. Quando ele clica em receber, vai abrir o detalhamento dos títulos, da anuência, desculpa, e ele vai ter embaixo as duas opções, aceitar e rejeitar. Então, tem algum erro, o cartório rejeita, ou está tudo certo, clique em aceitar. No momento que o cartório clicar em aceitar, ele tem que informar o valor do cancelamento e o valor das custas. Aqui é separado, tá? Esse valor ele vai ser somado ao final. Então, aqui em cima é só o valor do cancelamento, embaixo o valor das custas. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que o valor do cancelamento é R$10 e o valor das custas 100. Clico em salvar, ele vai confirmar se o valor das custas é de R$110. Clico em OK. Pronto. Agora é só aguardar o pagamento. Aí a gente tem a opção do pagamento por boleto, que funciona da mesma forma que a certidão. Gerou o boleto, daí o credor consegue pegar esse boleto. Ele mesmo pode pagar, se for uma situação acordo, ou ele já até recebeu os valores, ou mandou errado e está pedindo esse cancelamento para pagar por conta própria e está usando aqui para facilitar. Ele também consegue mandar esse boleto para o devedor pagar. Então, aí ele já até faz essa parte dessa comunicação. Ou ele pode também colocar como balcão, que é para o devedor entrar em contato diretamente com o cartório, né? Mas aí a gente não passa por essa parte dos valores, tá? Então, aqui a gente está sempre considerando a opção de boleto. Bem, sobe um pouquinho, por favor. Vai lá em recebido pelo cartório. Aguardando cartório, desculpa. Bem, aqui é uma situação em que o cartório recebeu a solicitação e a solicitação foi paga. O boleto já foi pago, o sistema já processou e o instituto já repassou o dinheiro para o cartório. O cartório tem que praticar o ato, que é o ato do cancelamento. Pode ir em praticar ato. Ele vai pedir o arquivo comprovante, ou seja, o recibo do cancelamento, para que o credor possa disponibilizar para o devedor também ter esse arquivo arquivado internamente. Clique em salvar. E já está certo, o ato está praticado.
bem tranquilo agora essa parte, né? Principalmente agora com essas correções que a gente fez na aplicação. Ok, agora a gente vai passar para o edital eletrônico. Edital eletrônico. O Instituto, conforme já citado pela Alessandra, atualmente o edital está sendo totalmente de forma eletrônica e o Instituto também tem uma aplicação própria para publicação dos editais pelos cartórios. É importante que esse envio ocorra diariamente para que essa plataforma também seja alimentada, porque através dela, no nosso site, é disponibilizada uma pesquisa para os usuários. Então, um usuário externo, ele entra no site do IAPTB através do protestomg.com.br, vai na parte de edital eletrônico e consegue acompanhar todos os editais publicados. Entra lá no edital, por favor, Lucas. É um sistema bem simples. O usuário vai entrar com login e senha, também individuais, do cartório. Clique em acessar. E aqui ele consegue publicar de duas formas. Seja manual, digitando todas as informações daquele título, ou através de arquivo. Atualmente, todos os sistemas já possuem essa funcionalidade de publicação de edital através do arquivo. Ele seleciona o arquivo do edital e clica em enviar editais. É uma plataforma muito simples, mas que é necessário que seja alimentada, para que a nossa plataforma não fique falha para aquela pessoa que esteja consultando. Inclusive, o Lucas vai passar agora para a gente sobre o Semprot, que o Semprot também precisa ser alimentado. Então, as duas plataformas elas precisam ser alimentadas com essas informações de editais, porque através dessas duas plataformas existem consultas, existem usuários consultando. Então, se o cartório deixa de alimentar uma plataforma, aquela consulta ela se torna falha. Então, é muito importante que seja encaminhado também para o edital, para o sistema do IAPTB. Diariamente. Sempre diariamente. Aliás, todas as ferramentas do Instituto precisam ser consultadas diariamente. Tanto o chamado, como o CRA, como o Semprot, como edital e CertProt Secana. É muito importante que o acesso seja diário e o envio de todas as informações também. O Lucas vai passar um pouquinho sobre a Semprot Nacional. Bom, sobre a Semprot Nacional, né, ela foi instituída pelo provimento do CNJ, 87 de 2019. E, bom, ela foi criada para atender a nível nacional. Os mesmos serviços que nós temos, edital, CertProt, Secane, a CRA, nós vamos ter dentro da Semprot Nacional. Ela também disponibiliza, né? O cartório vai receber títulos por lá. O que vai acontecer? Hoje, os bancos enviam via o convênio Febraban, que é firmado com o BR. Então, títulos de banco, né, os grandes bancos, hoje só a Caixa Econômica não é centralizada. Os grandes bancos vêm todos via BR, via CRA, MG. Os convênios privados, hoje nós temos mais de 3 mil conveniados diretos com o Instituto, eles também enviam via CRA. Porém, aquele apresentante que tem um cheque para protestar, que só tem um título para enviar e possui certificado digital, tanto o Instituto, quanto o IAPTB-BR, quanto o cartório, ele pode indicar que ele usa a Semprot Nacional, porque às vezes ele quer mandar um título, ele está aqui em Minas, quer mandar um título para Goiás, e aí ele não precisa mandar nada pelo correio, não precisa deslocar, não precisa acionar motoboy, nada disso. É uma ferramenta gratuita, é uma aplicação gratuita, basta ele ter o certificado digital, ele consegue entrar, ele pode cadastrar quantos títulos ele quiser, ele só vai preencher lá os dados mínimos, né? Endereço, nome do devedor, saldo, valor do título, data de emissão, vencimento, a declaração, e aí ele consegue enviar todos esses títulos via Semprot Nacional. O cartório também vai receber cartas de anuência, pedidos de cancelamento, muito parecido com o nosso, ele informa o valor das custas, o solicitante vai pagar o boleto, e aí ele recebe para poder praticar o ato. Os instrumentos de protesto, o IAPTB-BR faz essa gestão, faz essa cobrança, então o cartório pode ser cobrado, sim, diretamente pelo IAPTB-BR, mas também pode ser cobrado pelo Instituto quando houver uma demora na resposta. O edital eletrônico, o cartório envia para as duas plataformas, para a nacional e para a estadual, sim, as duas têm que ser alimentadas. O envio de todas as informações, além do edital, além das certidões, o cartório vai informar para a Semprot Nacional
tudo que ele praticou de ato, tudo que ele protestou, tudo que ele cancelou, tudo que ele retirou, tem que ser enviado diariamente para que a consulta gratuita, e é importante falar da consulta nacional, que os cartórios utilizem ela, divulguem ela na sua região. Fale para os representantes ali, para o comércio, para que eles utilizem, para que eles consultem se alguém está protestado. Porque hoje a gente não tem uma divulgação por parte da Febraban, isso até a gente já cobrou deles, a gente está alinhando isso, mas é importante que os cartórios solicitem, quando a gente acessa a plataforma, lá consta o volume de consultas que são feitas, e nessa consulta, caso tenha um protesto, a aplicação já oferece para que o solicitante emita uma certidão. Então, ali também a gente está buscando emolumentos para o cartório. Bom, sobre a Semprote Nacional, o Instituto MG não tem nenhuma gestão sobre ela, então nós não cadastramos os cartórios, nós não conseguimos fazer nenhum ajuste nela. Quem faz esse ajuste é o IEPTB-BR, e aí o cartório precisa entrar em contato diretamente com eles. O telefone é o 11 31 12 0698. Então, assim, estou assumindo a serventia, precisa entrar em contato com o BR para que faça essa troca lá do certificado, para que mude os dados bancários do cartório e o cartório possa acessar corretamente a plataforma. Diário obrigatório. Sim. E bom, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Só para vocês esclarecerem para o pessoal que está nos assistindo, quando tiver a entrada de um novo tabelião, como vai ter agora, ou seja, por concurso público ou agora os novos que estão nas anexações, só para vocês esclarecerem os documentos que eles terão que mandar, porque como vão ter que ser cadastrados no Instituto e tudo, eu sei que já muitos já pediram informação, mas como Paula tocou no assunto quando foi falar aí da Secane, aí... Deixa eu pegar outro. Então, a gente vai disponibilizar, através de e-mail, toda a documentação necessária, como se fosse um e-mail de introdução dos novos tabeliães, né, que a gente vai disponibilizar lista de documento, o que eles precisam. Por exemplo, vai precisar, só já dar um geral aqui para quem estiver assistindo, né? A gente precisa sempre do termo de posse, taria, né, da documentação pessoal do tabelião, ofício informando alteração dos dados bancários, porque o ofício ele é encaminhado para a Febraban, para que a Febraban tenha ciência da alteração. A gente precisa CNPJ, igual a Raquel já mencionou aqui lá no início, é importante a mudança do CNPJ. Então, quando tiver com CNPJ novo, manda um ofício. Pode ser um ofício constando a mudança do CNPJ, a mudança dos dados bancários, manda o cartão CNPJ. Se porventura tiver alteração de endereço, no ofício menciona a alteração do endereço. Então, a gente vai disponibilizar para os novos tabeliães também todo o manual dos documentos que a gente precisa, bem como manuais da plataforma, que a gente também vai encaminhar na CRA para os tabeliães que já são do protesto, né, para sempre alinhar e atualizar os conhecimentos de todos. Alguém tem mais alguma dúvida? Bruno Leandro, deixa eu falar. O boas-vindas para os novos tabeliães, eu que estou fazendo, segunda-feira vai ser retransmitido. Boas-vindas é um conjunto de processos que eu mando para o tabelião. Então lá tem treinamento, lá tem os documentos que o Leandro falou, lá tem um contato que eu faço com o principal funcionário colaborador do cartório, tem um treinamento depois que eu faço com o funcionário, não com o tabelião, e tem todos os dados e formulários que eles têm que preencher para eles darem início no processo com a gente. Então isso tudo chamamos lá de boas-vindas e vai ser iniciado na segunda-feira. Já tem gente que já abriu o chamado e já está entrando em contato comigo. E a gente já colocou no cronograma para ser segunda-feira. É isso que o Leandro lembrou aqui para a gente reforçar. Obrigado. Obrigado a todos.
Pessoal, então, mais uma vez, agradecer imensamente a presença de todos, agradecer a todos que estão nos assistindo aí pela internet, agradecer a equipe do Instituto, né? Agradecer a nossa colega Alessandra. Guerreira já saiu daqui, teve que sair um pouco mais cedo, né? Porque ela já pegou a estrada para voltar para a comarca dela. E antes de encerrar em definitivo nossa jornada nessa semana, já reforçar o convite para a próxima terça-feira, tá? Com a palestra, a última palestra que encerra esse ciclo nosso, né? De jornada de alinhamento de conhecimentos, com o nosso colega, o professor Mário Camargo, tabelião de protesto São Paulo, e uma das referências aí no tema da LGPD, relativa aos cartórios, não só de protesto, mas a todas as serventias notariais e extrajudiciais. O Mário esteve aí na comissão de elaboração do provimento 134 do CNJ, que é a norma e referência para os cartórios de protesto e todas as demais serventias trabalharem paralelamente com a Lei Federal 13.709 de 2018, que é a LGPD. Então, pessoal, sem me estender mais, agradeço a presença de todos, agradeço a todos e até semana que vem. Bom final de semana.